vamos lá, cara, falar rapidamente aí sobre transformações gasosas. Professor, o que, seriam essas transformações gasosas? Ó, com certeza você já viu a água fervendo, tá? E nesse processo você tinha o quê? Você tinha a passagem de água do estado líquido para o estado gasoso. Só que esse vapor que você tinha aqui, digamos que você estava com uma tampa aqui inicialmente. Quando você tirava a tampa, esse vapor ele se alastrava por toda a cozinha. Tá? Ele se alastrava, ou seja, ele tinha um volume inicial, que era o volume que estava contido pela tampa, e depois passou para um volume final. Tá? Nós dizemos que nesse caso aí ele sofreu uma transformação e houve um aumento do seu volume. Ora, imagina só aquele coleguinha que fica lá atrás, sentado como se ninguém estivesse percebendo ele, de repente ele comeu alguma coisa muito gordurosa um dia antes e soltou um pum. Pronto. Quando esse colega solta um pum, imagina só, o pum dentro do intestino dele, ele está com um formato. Isso aqui é o intestino, tá? Você tem o gás aqui, sulfídrico, tá? Toda a porcaria aqui dentro do intestino dele e de repente sai. Pum. Quando sai, caras, deixa de ocupar aquela região que está ali dentro da barriga dele e passa a empestar toda a sala. Tá ok? Aí você tem o pessoal morto aqui, ó. O que acontece? Ele também sofreu uma transformação quando você teve o quê? Você teve uma passagem de um volume inicial para um volume final. Isso é uma transformação gasosa. Professor, dá outro exemplo de transformação gasosa? Por exemplo, um balão. Se você tem um balão cheio de gás hélio, desenhar aqui um balão, e você solta ele, esse balão ele vai subindo. Tá? Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, e à medida que ele sobe, a pressão atmosférica cai. Então, inicialmente, esse gás ele estava sob uma pressão. Então, havia uma pressão sobre ele. Quando ele chegou bem alto, havia outra pressão. E, no caso, uma pressão menor. Tá? Nós dizemos que ele passou de uma pressão inicial para uma pressão final. Ou seja, ele sofreu uma transformação gasosa. Além do volume da pressão, também é possível a gente esquentar ou esfriar um gás. Tá? Nesse caso, ele vai sofrer uma transformação onde quem vai mudar é sua temperatura. Tá, ok? Por exemplo, uma temperatura inicial para uma temperatura final. Todos esses exemplos aí são exemplos de transformações gasosas. As principais transformações que nós vamos trabalhar são as transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Professor, o que é cada uma? É o seguinte, a transformação isotérmica é a transformação que ocorre quando a temperatura é a única variável que se mantém constante. Constante. Tá aqui, isso aqui significa constante, tá ok? Quando a temperatura não muda no processo, nós temos uma transformação isotérmica. Quando a pressão, que é a variável de estado que não muda no processo, nós temos aí uma transformação isobárica. E quando o volume é a variável que não muda no processo, aí nós temos uma transformação isovolumétrica. Professor, sempre vai ser uma variável que vai ser a que vai ficar fixa? Sim, caras. Porque se duas variáveis ficassem fixas, então a terceira também ficaria fixa obrigatoriamente, tá? Então, mas se uma fica fixa, as outras duas podem mudar livremente. Tudo bem? Então pronto.